Deuteronômio, capítulo 32. Livro de Deuteronômio, capítulo 32. Leremos o verso 10. Será o texto central da nossa exposição nesta noite. Deuteronômio, capítulo 32, o verso 10. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Pai, abrimos a tua palavra mais uma vez nesse dia e mais uma vez nesta noite. Nós cremos que a tua palavra é a verdade absoluta. Nós cremos, ó Deus, que ela é poderosa para salvar, para ensinar, para santificar, para corrigir, para trazer ao coração do pecador gozo, alegria e uma caminhada, ó Deus, de intimidade contigo. Pedimos agora que tu apliques ao nosso coração a tua palavra que será exposta, ó Deus, que tu prepares cada um de nós, os que estão aqui presencialmente e todos que estão conosco virtualmente. Que o teu Santo Espírito que inspirou essa palavra seja trabalhando de forma soberana, livre e eficazmente em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Deuteronômio, escrito por Moisés, na sequência, nós temos Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Êxodo, Levítico e Números vão estar mostrando o povo desde a saída lá do Egito, da escravidão do Egito, até o momento agora que o povo está no deserto caminhando rumo à terra prometida. O livro de Deuteronômio, Moisés, o servo de Deus, escolhido para conduzir o seu povo, ele está fazendo discursos ou sermões para o povo de Deus, sendo que o povo saiu lá do Egito no ano 1440 a.C. Essa é a data mais provável. Passados 40 anos, agora o povo está na planície de Moabe, pertinho ali da terra prometida, e vai conquistar a terra prometida, vai entrar na terra prometida. É só atravessar o Jordão, já está na terra prometida. E Moisés então reúne esse povo de Deus e faz discursos, sermões. E o capítulo 32 de Deuteronômio, já começando no 31, 30, é o chamado Cântico de Moisés. E, então Moisés declama esse cântico perante o povo, e não só ele. Se você virar a página aí, no verso 44, veio Moisés e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Num. Josué vai estar assumindo a direção do povo, ele está junto ali, ele foi servidor de Moisés. E agora então, por que Moisés está proferindo esse cântico perante o seu povo, perante o povo de Deus? Porque esse cântico, no seu pacote completo, no seu conteúdo, primeiro Moisés começa louvando a Deus, dizendo que Deus é rocha, dizendo que a palavra de Deus tem que gotejar sobre as pessoas, a sã doutrina será gotejando sobre o povo. Mas depois, ao longo desse cântico, ele vai dizer para o povo: olha, vocês foram rebeldes,
foram indisciplinados, foram incrédulos, foram murmuradores. Vocês não obedeceram a palavra de Deus. Estou dizendo para vocês, agora nesse cântico, que é um testemunho do Deus que tirou vocês do Egito. E conduziu por 40 anos, e agora vocês vão conquistar a terra prometida. Vocês vão adentrar a terra prometida. Estamos aqui na planície de Moabe. E por que que ele recita, ele fala esse cântico com Josué? Porque ele queria que o povo que adentrasse a terra prometida, e não só aquele povo, mas as gerações futuras, não se esquecessem da mão poderosa de Deus, da providência de Deus, do cuidado de Deus, da direção de Deus para com o seu povo. E quando chegamos aqui no verso 9 e 10, nós encontramos então, nesse momento então, ele vai dizer aí, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então ele pontua, quem que é esse povo de Deus? É o povo de Israel, que Deus tirou do Egito e conduziu por 40 anos no deserto. Esse povo é a porção de Deus. E agora então no verso 10, ele vai mostrar atitudes de Deus para com o seu povo. Bom, não é nada difícil dizer que a caminhada daquele povo pode ser uma analogia para a sua caminhada também para o céu, para a terra prometida. Não é nada difícil fazer uma comparação de que o Deus que tirou aquele povo do Egito, escravo, com 430 anos, tirou você da escravidão do pecado em Cristo Jesus. E que o Deus que tirou aquele povo e abençoou por 40 anos, e agora o povo vai adentrar a terra prometida, é o mesmo Deus que em Cristo chamou você e tem estado com você a cada momento. Eu quero pensar então no verso 10, atitudes de Deus para com o seu povo. E o seu povo aí, aquele povo com quem Deus fizeram uma aliança, um pacto, e agora conosco como igreja, o povo de Deus, com quem Deus fez aliança conosco em Cristo Jesus. Deus se revela na sua palavra. Sim, a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Mas quando eu leio a palavra, Deus revela o seu amor, a sua ternura, o seu cuidado com a nossa vida. E eu queria, antes de chegar na exposição do verso 10, lembrar como um pai se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, 13. Ou o texto do profeta Isaías 49, 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece do seu povo. Deus não abandona o seu povo. Nós como igreja podemos muitas vezes não dar o devido valor ao Deus que nós servimos e à palavra de Deus que nós lemos. Mas Deus não. Deus, no Salmo 23, é o pastor cuidadoso que cuida do seu rebanho. Nós somos ovelhas. E Ele tem cuidado de nós a cada dia. Se você olhar aí no Deuteronômio 32, no verso 11, e no verso 12, mesmo que Moisés diz para o povo de Deus, como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou. Que ilustração, né? Que figura magnífica. Moisés está dizendo aqui no cântico que ele recitou para o povo lá na planície de Moabe. Está dizendo para mim e para você hoje, o Deus que nos salvou em Cristo, o Deus que tirou aquele povo é comprado uma águia. O
pássaro poderoso do espaço, que apanha os seus filhotes e os carrega nas suas asas. As alturas, esse mesmo Deus em Cristo Jesus, nos apanha e nos carrega cada dia, na nossa caminhada, nos guarda, nos ampara a cada momento. É esse Deus que cuida de nós a cada momento, esse Deus cuidadoso, carinhoso. E no verso que eu vou expor, eu vou simplesmente mencionar os verbos que aparecem aí, para mostrar atitudes de Deus para com aquele povo e com a nossa vida hoje. A primeira atitude de Deus é a atitude de interesse. Moisés está dizendo para aquele povo: olha, vocês não imaginam como Deus se interessou por vocês. Eu tenho deixado vocês lá no Egito, todos podiam morrer lá. Cerca de 2 milhões de pessoas, somando homens, mulheres e crianças. Mas eu não abandonei vocês. Eu criei um povo para dele enviar o Messias. E esse povo que estava no Egito foi cuidado por Deus. E Moisés agora, quando está 40 anos depois, recitando esse cântico para o povo de Deus, ele vai dizer aí, para aquele povo e para mim e para você hoje: achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. A primeira atitude que Moisés fala aqui é que Deus é um Deus que nos acha, nos encontra. Não somos nós que achamos Deus. Não somos nós que procuramos Deus. Esse movimento é de Deus. Essa atitude é de Deus. É Ele que se interessa por nós e nos encontra, nos descobre. Quando o homem pecou no jardim do Éden, você sabe o que aconteceu. O homem se escondeu. Vai lá no jardim do Éden, quem é que foi lá? Adão, onde estás? É Deus, na sua graça, que acha, que encontra o ser humano. Todos que já foram salvos, e você que já está salvo, se você não está ainda, é Deus quem encontra você. O movimento não é o pecador para lá, mas é Deus, na sua soberania, é quem nos acha, quem vai ao nosso encontro. É o pastor que procura a ovelha perdida. E encontra essa ovelha e atrás de volta. Ele nos acha muitas vezes, ali diz o texto de Moisés, que ele encontrou o povo solitário, deserto. Onde Deus nos encontra hoje, eu estava meditando nesse texto e pensei, quantas pessoas são encontradas por Deus, sabe onde? No hospital. Lá na cama do hospital. É lá que muitas vezes a pessoa é achada por Deus, na enfermidade. Deus envia alguém lá, um folheto é entregue, uma Bíblia é entregue, uma capelania hospitalar é feita, enfim, Deus é Deus. Quantas pessoas foram achadas por Deus lá numa cama de hospital? Outros, quem sabe, no ministério de caminhoneiros, na estrada, viajando, Deus acha. Alguém na estrada está lá evangelizando, alguém encontrado por Deus. Outros no presídio. Quantos que no presídio são achados por Deus? Vidas são transformadas. Quem sabe outros são encontrados lá, quem sabe no boteco, no bar, bebendo. Alguém passa por lá. Eu me lembro que nos trabalhos evangelísticos no Jardim Paulista, nós passamos lá um dia, num bar lá. E havia muitos jovens lá, muitas pessoas. Nós entregamos folhetos, material evangelístico. Deus encontra, ainda que seja no boteco, no bar, na lama,
na noite da solidão, na igreja. Ele nos acha em lugares diferentes, em situações diferentes, em horários diferentes. Alguns na noite sombria, na angústia da alma, na incerteza dos dias, no clamor da alma aflita. Ele acha. É Deus. O mesmo Deus que achou aquele povo. Diz Moisés, Deus achou aquele povo. Deus encontra pecadores, porque Ele quer salvá-los em Cristo Jesus. Que bom que Ele nos acha. Aleluia! E eu lembro aqui o texto de Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não veio salvar pessoas boazinhas, pessoas que se sentem assim. Eu sou uma pessoa que não preciso de Deus. Não, Ele encontra pecadores e Ele os salva. Essa primeira atitude de Deus, clara aqui no texto, achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Mas Moisés pontua para aquele povo que Deus teve mais atitudes de carinho e de amor para aquele povo. Veja a segunda atitude, de proteção. Veja o segundo verbo que está no texto aí. Diz o texto, achou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o. Interessante esse verbo, né? Rodeou. Rodeou. Até um hino. Quem sabe um dia o Natan pode cantar aí, né? Que diz que Ele está sempre ao meu redor para me amparar. É um hino avulso aí. Já foi muito cantado, né? Está meio esquecido. Deus está sempre ao meu redor para me amparar. Ou o salmista expressa de uma forma inequívoca, maravilhosa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Ou o texto do Salmo 125. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Esse é o nosso Deus, que está conosco, que nos protege. Ou, lembrando o profeta Zacarias, capítulo 2, verso 5. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Deus fala do seu cuidado para com Jerusalém e para com a nossa vida. Deus é a nossa proteção. Podemos buscar outros recursos, mas é Deus que nos protege de fato. E eu lembrei desse texto magnífico de João capítulo 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Quem sabe esse texto poderia ser lido todo dia de manhã. Primeiro, agradecer porque você foi encontrado por Deus. Segundo, saber que você é uma ovelha tão preciosa, que Deus amou tanto você, e que pagou todo o seu pecado em Cristo. Vai dizer, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna. E das minhas mãos ninguém pode arrancar, arrebatar. Esse é um texto de total segurança, total proteção. Nem todos os demônios podem arrancar você das mãos de Deus. Que privilégio, que bênção, que proteção absoluta nós temos na caminhada cristã, a despeito das circunstâncias, dos problemas. Deus está conosco e Ele rodeou a sua vida, sua proteção total. Mas há uma outra atitude que Moisés mostra.
Deus achou aquele povo e achou você. Deus rodeou aquele povo e tem rodeado a nossa vida. Mas uma outra atitude é de cuidado. Diz o texto aí, pode ver? Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. Deus não só nos achou, Deus não apenas nos protege, mas Ele cuida de nós. Ele é carinhoso, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele é eterno para com as nossas vidas. Que bom sabermos que Deus cuida de nós. E eu pensei, Deus tem cuidado até dos passarinhos, né? Os passarinhos que comem lá as migalhas do pão, no quintal da sua casa, quando você, de manhã cedo, depois do café, você vai lá, os pardais aparecem, né? Deus está cuidando dos pardais, com as migalhas de pão que você joga no quintal, mas Deus cuida de nós, não só deles. Ele cuida de nós. Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5, 7. Ou vamos hoje encerrar o culto com o hino 165. E esse hino diz assim: Deus cuidará de ti. Quando? Nos dias felizes, na tua dor, com todo o amor, jamais te deixará. As provações podem vir, os dias aflitivos podem vir, mas Deus cuida de nós. Deus se importa com a nossa vida. Ele nos coloca na torre forte e diz: torre forte é o nosso Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18, 10. Ou no texto tão conhecido do Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Mas acima disso estamos sendo cuidados por Cristo, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, 3. Deus tem prazer de cuidar de nós. Somos seus filhos. Portanto, Ele nos achou. Portanto, Ele nos protege. E Ele cuida de nós. E eu termino com a última atitude que Moisés pontua aí. A atitude de guardar. Se você olhar no texto de Deuteronômio 32, 10, veja a expressão aí que Moisés usou para dizer que Deus guarda a nossa vida. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a menina dos olhos. Não precisamos ser oftalmologistas, né? Para saber que os nossos olhos são preciosos. Primeiro, Deus os colocou no lugar certo. Colocou 2. E são tão protegidos, você pode imaginar que dificilmente você bate os olhos em algum lugar. Você bate o nariz, você bate a testa. Né? Acontece bater a testa em algum lugar, bater o nariz, né? Bater a cabeça. Você nunca bate os olhos. E Moisés aqui usa a figura da menina dos olhos, da pupila dos olhos. E quando alguma coisa, um cisco, ou a poeira pega os nossos olhos, desconforto tremendo. Há uma sensibilidade tão grande a nossos olhos. E Deus colocou assim para que sejam protegidos, não é isso? E nós temos até como se fosse um instinto, que quando alguma coisa vem, a gente... A ideia aqui é o seguinte: a menina dos olhos é sensível,
E elas são protegidas, são guardadas de uma forma absoluta. E aí então, está dizendo, o Deus que nós cremos e que nós servimos, Ele guarda a nossa vida como algo preciosíssimo. Com isso estou dizendo que Deus guarda você de não morrer. Porque Deus guarda da morte, Ele guarda na morte. Porque disse Paulo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então a menina dos olhos lembra algo muito precioso. E Deus tem esse cuidado de guardar a nossa vida. A cada momento da nossa caminhada. Deus nos guarda do maligno. O texto bem conhecido, 1 de João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O apóstolo Paulo vai dizer, foi muito claro em 2 Timóteo 4,17, mas o Senhor me assistiu, e me revestiu de forças, para que por intermédio da pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ou pensando no Salmo 121, Deus é o fiel guarda da nossa vida. Deus achou aquele povo e achou você. Deus protegeu aquele povo e está protegendo você. Deus cuidou daquele povo e está cuidando de você. Deus guardou aquele povo e está guardando a nossa vida. Não há melhor coisa do que descansarmos nesse Deus. Confiarmos nele a cada momento. E sabemos que esse Deus soberano, esse Deus que chamou para si um povo no Velho Testamento, para dele vir o Messias, agora nos chamou em Cristo, para sermos esse povo especial, do seu cuidado paternal a cada momento. Nosso tema foi atitudes de Deus. Relembremos quais são elas. Atitude de interesse, atitude de proteção, atitude de cuidado, atitude de guardar. Mas qual é o ponto culminante desse Deus que escolheu aquele povo, escolheu você? Relembrando o nosso texto, achou numa terra deserta, e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou com a menina dos olhos, como algo preciosíssimo, algo que não poderia ser atingido. Graças ao Senhor, Ele é bom, Ele nos ama. Mas quando eu estava meditando nesse texto, esse cântico de Moisés, a minha mente foi em algo superior. A maior atitude de Deus para conosco não foi somente nos encontrar onde nós estávamos, de nos chamar para si, de nos guardar, nos proteger, mas a sua maior atitude, podemos afirmar, é que foi enviar o seu único filho para nos salvar. Aquele povo que estava lá no deserto e agora ia adentrar a terra prometida, estava mirando uma terra prometida, e nós estamos mirando a Canaã celestial. Estamos caminhando para lá. E nada poderá impedir Deus de nos conduzir lá. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que cuida de nós, que nos guia a cada momento. E eu termino. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como que você vai para casa hoje? Como você está iniciando uma nova semana? Deus, na sua graça, amou você. Caminhe a cada dia na sua família, no seu trabalho, sabendo que você está guardado por esse Deus, amparado por Ele. E nada vai impedir que Deus cumpra o seu projeto na sua vida,
até a Canaã celestial. Vamos cantar o hino 165, que é exatamente a mensagem de que Deus cuida de nós, com carinho especial, com a menina dos olhos. Ele cuida de cada um de nós. E nós somos preciosos para Ele.